Bom dia, querido irmão, querida irmã. Hoje, 23 de novembro, a igreja celebra a memória de São Clemente. Clemente foi o terceiro sucessor imediato do apóstolo São Pedro no comando da igreja em Roma. Santo Irineu escreveu sobre ele no ano 180. Ele viu os apóstolos e conversou com eles, ouviu a voz da pregação deles e teve a tradição deles diante dos seus olhos. Santo Irineu também nos informa que o Papa Clemente é o autor de uma carta muito importante que foi escrita pela igreja de Roma à igreja da cidade de Coríntio. Irineu viveu em Roma e, como vimos, conviveu com alguns apóstolos. Dentre eles, São João Evangelista, São Felipe, também um dos 12, e São Paulo. Clemente foi um dos colaboradores de São Felipe. Ele foi também discípulo de São Paulo. São Paulo até cita o nome de Clemente na carta aos Filipenses, dizendo: "E a ti, fiel Cízigo, também rogo que os ajude, pois que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente e com os demais colaboradores meus, cujos nomes estão inscritos no livro da vida", conforme Filipenses 4:3. A tradição cristã apresenta o Papa Clemente I como sendo filho de um senador chamado Faustino. Este era da família Flávia, que, por sua vez, era parente do imperador romano chamado Domiciano. São Clemente I foi papa em uma época bastante difícil, cheia de perseguições contra os seguidores de Jesus Cristo. Ele governou a igreja entre os anos de 88 e 97. Foi um papa que levou adiante o anúncio do evangelho firmemente centrado na fidelidade à doutrina de Jesus Cristo. Enfrentou com sabedoria divisões internas na igreja. Em sua famosa carta enviada aos Coríntios, ele revela seu espírito de unidade e amor à igreja. Os coríntios, com efeito, recusavam-se a seguir a igreja de Roma e tinha a intenção de se desligar da unidade. Através de sua carta, que a princípio teve sua autoria anônima, Clemente I incentivou-os à perseverança da fé e ao amor ensinado por Jesus Cristo, bem como que eles participassem da união com a única igreja deixada por Jesus. O Papa Clemente I recebeu o uso do crisma na igreja, dando seguimento à tradição deixada por São Pedro. Foi ele que instituiu o uso litúrgico na expressão Amém, cujo significado é assim seja ou confirme, nos ritos religiosos. Seu exemplo de vida e fé arrastava corações. Ele converteu até mesmo a uma irmã do imperador Domiciano, que era chamado de Domitília. Domiciano, como vimos, também era parente de Clemente. A conversão de Domitília ajudou bastante na suavização da sangrenta perseguição que acontecia no Império contra os cristãos. O Papa Clemente I colaborou bastante na expressão do cristianismo no Império Romano. Isso incomodou o sucessor de Domiciano, imperador Nerva. Por isso, Nerva exilou Clemente na Crimeia. Por causa desse exílio, Evaristo assumiu o comando da igreja em Roma. Enquanto isso, no exílio, São Clemente I teve a oportunidade providencial de encontrar milhares de cristãos que tinham sido condenados a trabalhos forçados nas abundantes minas de pedra da região. Assim, o exílio foi providencial para que São Clemente
encorajasse os fiéis a perseverarem na fé e converteu também a muitos pagãos. O sucesso da evangelização de São Clemente I no exílio irritou bastante o novo imperador romano chamado Trajano. Por isso, este ordenou que Clemente I fosse obrigado a prestar sacrifícios aos deuses romanos. É evidente que Clemente I negou-se, afirmando categoricamente só existia um único Deus a quem ele já servia. Trajano, então, ordenou que São Clemente I fosse atirado ao Mar Negro, tendo uma pesada âncora atada ao seu pescoço. Mesmo assim, milagrosamente, a corda se retraiu e entregou o corpo de São Clemente aos cristãos, para que fosse sepultado dignamente e venerado pelos fiéis. Esse acontecimento ocorreu no dia 23 de novembro do ano de 101. Por todos esses feitos, vamos pedir a São Clemente que rogue a Deus por nós. E assim nós aqui encerramos essa participação do Santo do Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham então todos um bom dia.